12. Mulheres como ovelhas. Você já deve ter visto uma criança dormindo nos braços da sua mãe em meio a muito barulho e confusão, seja em uma festa, em uma rodoviária ou no metrô. Por vezes, ficamos admiradas com a tranquilidade da criança mesmo com tanto alvoroço ao seu redor. Muitas de nós também tivemos a experiência de proporcionar descanso para o nosso filho quando aflito por causa de medo, uma doença, um pesadelo, uma tempestade ou qualquer outra situação assustadora. Conseguimos consolar nosso filho simplesmente segurando-o no colo. É possível que a situação não tenha mudado, mas a criança descansa, pois se sentia segura nos braços da pessoa em que confia. O Salmo 23 é um dos salmos prediletos do povo de Deus ao longo dos séculos. Ele ensina a confiar no bom pastor como a criança confia nos pais. Nos 6 versículos desse salmo há tanta verdade, conforto e alimento para as nossas almas. Vamos explorar cada versículo desse salmo, onde encontramos o descanso de ovelhas nos braços do nosso pastor. Vamos destacar a provisão de Deus, a proteção do Senhor e a presença do bom pastor sempre conosco. 1. A provisão do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23 e 1. Ao olharmos mais a fundo para cada palavra desse primeiro versículo, aprendemos lições preciosas sobre a provisão do Senhor. O Senhor torna a nossa fé distinta das religiões e crenças de outros. Ele é o supremo pastor. Contudo, o coração humano está sempre à procura de alguém ou algo para adorar. O reformador João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos, mas somente o Senhor é digno do nosso louvor e capaz de nos satisfazer. Nos lembra de que temos um relacionamento pessoal com o pastor, com intimidade e proximidade. Pastor é uma metáfora abrangente e traz consigo a ideia de intimidade em Salmos. O pastor vive com as suas ovelhas e é tudo para elas, guia, médico e protetor. Nada me faltará significa que Deus proverá as necessidades mais profundas e pessoais que terei. Ele é a minha suficiência. Em outras palavras, preciso de Deus mais que qualquer outra coisa ou pessoa. Todos os meus anseios por segurança e significância serão realizados no Senhor. Nada me faltará. Não significa que teremos tudo de que gostaria ou que nunca passarei por necessidade, mas que não terei falta de nada que o pastor acha bom para mim. No próprio Salmo vemos que por vezes o pastor guia por vales de sombra e até de morte. No vale da sombra da morte provavelmente falta luz, pasto e águas tranquilas, mas nada me faltará. Significa que nada que o bom pastor vê como necessário para a sua ovelha faltará. A presença dele é suficiente. Ele sabe melhor que nós do que precisamos. Para refletir e compartilhar. Qual das expressões apresentadas mais causou impacto em você? Senhor meu pastor, ou nada me faltará em sua perspectiva, falta algo em sua vida? A presença do pastor pode suprir essa falta? O texto continua falando sobre a suficiência do bom pastor como provedor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Salmos 23.2 e 3. Pelo fato de o Senhor não nos deixar faltar nada, podemos descansar na ampla provisão dele, a qual nos proporciona verdadeiro descanso. A imagem mental que temos de pastos verdejantes e águas de descanso é de tranquilidade. Provisão, proteção, falta de ansiedades e de preocupações. O Senhor, como bom pastor, sabe para onde nos leva e só quer o melhor para seu rebanho. Ele não é um mestre de escravos, mas um pastor de ovelhas. Não tem como alvo matar as ovelhas, mas dar-lhes descanso. Ele sabe para onde nos conduz e só quer o nosso bem. Ser uma ovelha desse pastor é um grande privilégio, pois ele nos proporciona refrigério. Somente Deus consegue restaurar a nossa alma, e ele o faz pelo poder da sua palavra. Salmos 19 e 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus pode cortar as cordas sufocantes da ansiedade e proporcionar descanso. Em minha experiência, quando estou ansiosa, aflita ou reclamando, sei que estou com o meu foco no lugar errado. Estou mais preocupada em ter o que eu quero naquele momento do que interessada no que Deus quer com aquela situação. Se realmente creio que o Senhor é o meu pastor, Ele sabe o que é melhor para mim, e eu deveria descansar nele. Não preciso entender o porquê das coisas. A nossa dificuldade é que igualamos descanso e refrigério a uma vida sem problemas ou dificuldades. Mais adiante no Salmo, o mesmo pastor que proporciona refrigério também leva as ovelhas por um vale de trevas e morte. Parece um contrassenso. Até que lembremos que é a presença e a pessoa do bom pastor que nos consolam. Na hora em que penso que não tenho mais força para suportar uma situação difícil na qual me encontro, preciso me gloriar na força que Deus tem e no fato de que Ele me sustentará. Preciso passar um tempo na palavra, os pastos verdejantes,
e buscar conforto e paz no pastor, para refletir e compartilhar. A sua vida é caracterizada por descanso ou por ansiedade? O que você pode fazer para mudar o seu foco e então descansar em quem Deus é e naquilo que Ele nos promete? Como você tem experimentado a provisão do bom pastor em sua vida? 2. A proteção do Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 3b e 4. O bom pastor me dá direção na justiça. Ele me guia nas veredas da justiça, mesmo que isso signifique atravessar um vale perigoso e tenebroso. Porque ele nos guia às vezes por lugares assim, para chegar a um lugar que o pastor sabe que é melhor para mim, ovelha dele. Por amor do seu nome, traz a ideia de que Deus me leva a fazer o que é correto por sua própria causa. E como Deus nos mostra o caminho? Deus revela as veredas da justiça por meio da palavra dele. Salmos 119 e 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra nos mostra o caminho, e o Espírito nos capacita a obedecer da maneira correta. Não é apenas andar no caminho certo, mas andar com a atitude e a motivação certas. A Bíblia sozinha não muda as nossas atitudes. Precisamos da revelação da Bíblia e também da transformação interior do Espírito Santo. A palavra de Deus junto com o Espírito de Deus nos dão a liderança de que precisamos, Romanos 12, 2, para refletir e compartilhar. Por meio da Bíblia, Deus tem mostrado o caminho da justiça. Você está receosa em andar nele? Você depende dele para capacitá-la ou tenta caminhar com as próprias pernas? O bom pastor também dá direção em tempos de medo, principalmente o da morte. Você já deve ter reparado que os versículos de 1 a 3 falam sobre Deus, enquanto os versículos 4 e 5 falam para Deus, quando no vale da sombra da morte. Aprendemos a confiar mais em Deus nos tempos difíceis do que nas horas fáceis. Oramos mais quando estamos em apuros do que em meio à bonança. Quando passamos por dificuldades, falamos mais com Deus do que sobre Deus. O Senhor nos protege e dá segurança em meio à adversidade pela sua presença. Ele anda ao nosso lado armado com vara e cajado. A vara era um taco curto e pesado que oferecia proteção, mas também disciplina. O cajado, usado pelo pastor para rebanhar as ovelhas, refere-se a controle e consolo. O Senhor nos defende diante da morte e nos dá segurança. Ele sabe mais e é maior do que qualquer perigo. A provisão e proteção do Senhor não significam isenção de adversidade e angústia. O salmista reconhece que podemos passar por situações de extrema necessidade em que se perde o sol da esperança e a morte parece iminente. Alguns anos atrás, a nossa família passou por um período muito difícil. 19 anos antes do fato, Deus nos direcionou a adotar uma menininha de 10 anos, a Juliana. Ela cresceu, casou-se e teve um filho. 2 anos depois nasceu a filhinha, a Daça, com sérios problemas cardíacos. A bebê precisou ficar internada por 7 meses, 4 deles na UTI. Em meio a tudo isso, o marido de Juliana decidiu sair de casa. Quando a Daça estava para receber alta, ficou óbvio que os cuidados dela eram além das possibilidades de uma única pessoa. Então entendemos que Deus estava pedindo que nós cuidássemos dela. A Daça veio para casa com 7 meses de idade e não pesava nem 3 quilos. Tinha traqueostomia, era dependente de oxigênio e recebia alimentação por sonda nasal. Os cuidados eram complicados e constantes. Em um período de 24 horas, havia apenas 2 momentos de 2 horas em que ela não precisava de tratamentos. Era impossível eu cuidar dela sozinha, então a nossa filha caçula, Keila, já formada e trabalhando nos Estados Unidos, resolveu voltar para casa e nos ajudar. Passaram-se 2 anos de muita luta, com altos e baixos, vitórias e derrotas. No fim, quando parecia que tudo daria certo, a Adassa sofreu 3 paradas cardíacas, e Deus a levou. Nós passamos pelo Vale da Morte. Foram dias de muito choro, dor, saudades e questionamentos, mas também foi um momento em que sentimos o cuidado do nosso bom pastor nos mínimos detalhes. Andrew Murray, um pastor sul-africano nascido em 1828, disse que em tempos de aflição devemos dizer: primeiro, ele me trouxe até aqui, é por sua vontade que estou neste lugar apertado, neste fato vou descansar. Segundo, ele cuidará de mim aqui em seu amor e me dará a graça para me comportar como seu filho. Então ele fará da tribulação uma bênção, ensinando-me as lições que ele quer que eu aprenda e trabalhando em mim a graça que ele pretende conceder. Enfim, em seu bom tempo ele pode me tirar daqui do jeito e como ele sabe fazer.
O Salmo 23 nos consola pela presença do bom pastor mesmo no vale da sombra da morte, para refletir e compartilhar. Você já passou, ou está passando agora pelo vale da sombra da morte? Você tem experimentado a presença, a provisão e a proteção do bom pastor? Tome alguns minutos agora para refletir em como nosso pastor é suficiente para nos guardar nos momentos difíceis e agradeça por esse cuidado. O Salmo continua falando da proteção do Senhor, agora na própria presença dos inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23:5. Agora a cena muda. O salmista passa da metáfora do pastor de ovelhas para uma de ainda mais intimidade, o amigo anfitrião. A ameaça do versículo 4 se torna em triunfo no versículo 5. Saímos da profundeza do vale para a altura de uma celebração de vitória. O Senhor não apenas nos conduz ao longo do vale escuro, como também nos proporciona um banquete. Os inimigos estão presentes, mas são mantidos à distância, de modo que não podem interferir na festa. Pode ser que Davi, o autor do Salmo, venceu uma batalha e agora os inimigos assistem à celebração. Deus nos prepara um banquete, unge nossa cabeça com óleo festivo, ou para nós talvez um bom perfume, e não deixa o copo esvaziar. Contudo, não podemos isolar esse versículo do Salmo todo e pensar que a vida normal é assim. O Salmo começa no pasto verdejante e termina na casa do Senhor. Mas no meio passa pelo vale escuro. O ponto do versículo não é que a vida é uma festa, mas que existem tempos de festa na nossa vida e devemos reconhecê-los como presentes de Deus. Eclesiastes 7:14 diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas, quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Somos lembradas de que o Senhor é como o anfitrião que honra e cuida de nós em meio à adversidade por meio da sua presença. O salmista regozija-se nessa proteção e provisão. Deus dá do bom e do melhor para seu servo. Ele é mais do que suficiente para tudo de que precisamos. Verdadeiramente podemos confiar em um Deus assim, para refletir e compartilhar. Como Deus tem proporcionado momentos de festa e regozijo na sua vida, mesmo em momentos de luta e oposição. Você pensa que a vida normal deveria ser sempre uma festa? Existe algum proveito dos tempos difíceis? 3. A presença do Senhor. O salmista já tratou da importância da presença consoladora do Senhor quando tratava da proteção dele. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora ele prevê o dia em que estará com o Senhor para sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmos 23:6. O versículo 6 é a conclusão a qual Davi chega depois de passar pelos pastos verdejantes, do vale da sombra da morte para o salão de banquetes de Deus. Ele afirma que existe toda a razão para crermos que a misericórdia e bondade de Deus nos seguirão todos os dias. A palavra seguir ou acompanhar literalmente significa perseguir. Deus persegue seus filhos com a sua bondade. Não conseguimos escapar do amor de Deus. Cada dia traz consigo lembranças de que Deus é bom e nos trata com bondade, que Deus é misericordioso e nos trata com misericórdia. O reconhecimento da bondade e da misericórdia do Senhor nos leva a uma vida de constante adoração e gratidão. Como se estivéssemos na casa do Senhor. A perspectiva é de continuar na presença do Senhor para todo sempre. Eu gosto de correr na praia e muitas vezes corro sozinha. Suponha que eu fui para um retiro de mulheres em uma praia e decidi sair para correr. De repente, eu percebo que tem um homem correndo atrás de mim. Eu aumento a minha velocidade, mas ele também corre mais rápido. Por mais que eu corra, ele finalmente consegue me alcançar. A essa altura já estou com muito medo. Então o homem diz: eu vi que o seu relógio caiu lá atrás e eu queria devolvê-lo a você. Assim que consigo respirar, eu agradeço ao homem que correu tanto para me ajudar. A bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem assim. Deus nos persegue com suas bênçãos. Só que a nossa realização maior não se encontra tanto nas bênçãos, mas, sim, no fato de estar com Deus para sempre. Voltando para a ilustração do homem que correu atrás de mim, imagine que esse homem seja o meu marido, e eu pensasse que ele estivesse longe, por isso eu não poderia vê-lo por algum tempo. O meu foco não estaria no relógio, mas sim na surpresa agradável de estar com o meu marido. Os 2 anos em que cuidamos da Adassa estavam entre os mais difíceis da nossa vida. Eu não conseguia entender o que Deus estava fazendo. Muitos dias acordava orando assim: Deus, não gosto e não entendo, mas confio.
Comecei a orar pedindo que Deus abrisse os meus olhos para enxergar a sua bondade e a sua misericórdia com as quais estava me perseguindo. Eu não queria focar a dificuldade, mas aquilo que Deus estava me dando de presente. E como Ele nos presenteou. A Hadassah era uma bebê extremamente feliz e agradável. Deus nos trouxe pessoas para nos ajudar que se tornaram grandes amigas e relacionamentos duradouros. Recebemos ajuda de muitas pessoas de vários lugares e fomos apoiados pelas orações de amigos ao redor do mundo, para refletir e compartilhar. Você tem notado como a graça de Deus nos persegue todos os dias? Cite alguns exemplos. Um exercício muito bom ao enfrentarmos uma dificuldade é fazer uma lista de todas as bênçãos que Deus nos deu. Quantos versículos nos exortam a sermos gratas? Como você poderia ser mais sensível à provisão graciosa de Deus em sua vida a cada dia? Pastor John Piper resume o Salmo 23 assim: o salmo inteiro me leva a Deus como cumprimento de todos os meus desejos. Eu me sinto atraído junto com Davi, não tanto a amar os pastos verdejantes, mas o bom pastor, a amar não tanto o banquete delicioso, mas o anfitrião generoso, a amar não tanto as bênçãos, mas aquele que me persegue com bondade e misericórdia. Vimos a progressão do salmo. Davi começa apreciando o que o pastor nos dá. Depois ele reconhece que a direção, a proteção e o conforto que Deus oferece por sua presença são muito valiosos. No fim, ele vê que a maior bênção é poder estar continuamente com Ele para sempre. Com a revelação do Novo Testamento, sabemos que permanecer sempre com Deus foi algo que Cristo conquistou para nós na cruz. Ele é Emanuel, Deus conosco. Quando subiu ao céu, enviou-nos um presente, um Consolador, o Espírito Santo. Deus está sempre conosco. Ele quer que apreciemos essa presença, que dependamos dele e que busquemos nele tudo de que precisamos para superar as dificuldades em que nos encontramos. Conclusão. No salmo inteiro vemos que o Senhor é suficiente. Ele é suficiente para nos dar descanso. Ele é suficiente para dar direção na justiça e no medo. Ele é suficiente para dar provisão. A autora Nancy de Moss conta a história da Ana, que descobriu um câncer de mama quando seus 5 filhos eram jovens adultos. Depois de batalhar por meio da quimioterapia e experimentar um tempo breve de remissão, ela faleceu mais ou menos 10 anos depois do diagnóstico. Durante esses 10 anos, ela passou por tempos tempestuosos, enfrentando seus temores sobre o seu futuro e da sua família. O mais difícil era saber que o câncer estava roubando dela o privilégio de participar da vida dos filhos. Então Ana percebeu que o que Deus queria dela era sua confiança. 3 anos antes de falecer, ela se expressou em uma oração: "Você consegue confiar em mim, filha? Não somente pela sua eternidade, da qual você conhece quase nada, mas confiar pelo período pequeno da sua vida entre o agora e o então, quando você imagina o seu declínio, separações, fracassos, dor, tristezas, desapontamentos. Você me acha qualificado para ser senhor dos seus últimos dias? Não é essa a verdadeira questão para todos os filhos de Deus? Você consegue confiar em Deus? Apesar de todos os seus medos, tudo que você desconhece e tantos desafios, Ele prometeu prover o que você necessita, protegê-la, compartilhar os seus prazeres e dar a sua presença para sempre. Deus não dá garantia sobre para onde vai nos conduzir nem nos avisa das dificuldades que iremos enfrentar na jornada, mas conhecemos o caráter daquele em quem temos confiado e sabemos que as promessas serão muito melhores do que os perigos e perdas que talvez Ele permita que soframos. Todas nós estamos agora em uma época de tranquilidade, pastos verdejantes ou de provação, o vale da sombra da morte. Uma lição importante que aprendi durante aqueles anos tão difíceis é que Deus me ama o suficiente para me tirar de um lugar que pode até ser bom, me levar por um caminho extremamente difícil, mas para chegar a um lugar melhor. Hoje, ao olharmos para trás, vemos tantas bênçãos que Deus nos deu por meio daquele vale tão escuro. Ele nos ensinou muito. Saber e experimentar que o bom pastor está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo e suprindo nossas necessidades, sendo suficiente para tudo, nos ajuda a descansar e confiar mais. O Senhor é o meu pastor, para sempre. A grande ideia: o Senhor é suficiente para sempre.